galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Então, meu companheiro, a essa altura do campeonato, você já deve ter participado de outros cursos aqui do LAC, já deve ter percebido que a qualidade é muito boa, tanto de imagem quanto de áudio e até mesmo de organização. Ultimamente a gente está procurando reformular o site, a estrutura, para que você tenha realmente a possibilidade de ter um grande produto em mãos. E dessa forma, atendendo a pedidos, nós começamos a criar módulos diferentes de língua portuguesa. Você já fez um módulo básico, provavelmente. Aí agora a gente vai criar um módulo de interpretação, posteriormente um módulo de redação e os módulos voltados para as bancas de concursos públicos. Se você for fazer uma prova para o CESP, vai ter um produto só para o CESP, um produto só para a VUNESP, um produto só para a FCC, um produto só para a Exatos, um produto só para a SESGRAN Rio, um produto só para a ESAF e assim por diante. A verdade é uma só. Eu não tenho todo esse tempo, então por isso que a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho. Se eu só trabalhasse no LAC, pô, com certeza todos os dias eu estaria fazendo isso. Mas infelizmente, ou felizmente, eu não sei, eu trabalho em 500 milhões de lugares aqui no Rio de Janeiro, então eu estou trabalhando de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado e até de madrugada. Até de madrugada, aqui no Rio rola aula para Viradão, Corujão, Revisaço, que está finalizando o edital. Mas isso não importa, não vem ao caso, você ligou aqui hoje para poder participar da aula de interpretação. Então, meu companheiro, a diferença da aula de interpretação para a aula de gramática é só uma, é o foco. Porque em língua portuguesa, na verdade, a gente não deve dissociar os produtos. Você vai perceber que ao estudar o módulo de interpretação, você vai depender de outros conceitos que provavelmente você aprendeu no módulo de gramática. E ao estudar o módulo de redação, você também vai perceber que é algo bem similar. Porque, na verdade, na época da escola, assim como nos preparatórios para concurso, nós segregamos um pouco o ensino de língua portuguesa. Você estuda numa aula gramática, na outra aula interpretação e na outra aula redação. Quando, na verdade, está tudo associado. Você não consegue fazer uma análise textual sem antes fazer uma análise gramatical. E uma redação, por exemplo, nada mais é do que uma interpretação ao contrário. Hoje, nós iniciamos o nosso curso de interpretação, mas a redação e a interpretação são processos bem parecidos. Quando você pega um texto, por exemplo, para interpretar, suponhamos que seja uma narrativa, o que você vai fazer? Você vai querer se contextualizar. Então, você vai fazer perguntas para esse texto. Você vai olhar, vai ler e vai falar, eu quero saber onde isso aconteceu, quando isso aconteceu, como isso aconteceu e quem participou. E se você tiver de produzir, você tem de responder essas perguntas. Quando, onde, como e quem. Ah, professor, e se for uma dissertação? Quando você está lendo qualquer texto dissertativo, o que você procura? O porquê e o paraquê daquelas coisas. E quando você produz, você deve responder o porquê e o paraquê das coisas também. Então, na nossa aula de interpretação, fora os conteúdos gramaticais que você já absorveu em outro momento, o que nós vamos estruturar aqui? Nós vamos mostrar a tipologia textual, nós vamos mostrar o processo de coesão, nós vamos mostrar como é que funciona cada elemento, cada característica dentro de um texto e para isso, eu vou dando alguns conselhos que você vai absorvendo durante a aula e fazendo em casa também. Porque de nada adianta você ficar 1 hora, 2 horas me assistindo falar e não produzir em casa também. Meu companheiro, a primeira dica que eu vou te dar. Quando você pega uma prova, porque assim, aqui você vai trabalhar para poder melhorar o teu conceito interpretativo em qualquer esfera. Mas o intuito final é a prova. Então, no dia da prova, quando você pegar aquela sua provinha de língua portuguesa, que tem vários e vários textos, ou às vezes só tem um, mas ainda assim há textos de outras disciplinas, você vai fazer uma leitura em voz alta, para saber exatamente do que se trata aquilo. Como assim, Sidney? Vamos expulsar da sala? Não, não vão não. Você vai fazer uma leitura en passant para saber do que se trata o texto. Essa é a verdade. Porque geralmente quando a gente fala de interpretação, tem lá no teu conteúdo, no teu edital, compreensão e interpretação de textos. São coisas distintas. A compreensão tem a ver com aquilo que está dentro do texto.
Como é que é o comando? Segundo texto, segundo linha tal, segundo parágrafo tal, segundo linha tal, segundo termo tal. Isso me mostra que eu tenho que fazer primeiro a leitura passando do que se trata o texto, depois ir ao comando da questão e quantas vezes for necessário eu vou voltar ao texto. Lá na linha tal, vou voltar ao texto, porque provavelmente essa questão é a questão de referenciação. E para eu achar o referente daquele termo que eu já destaquei, vai ser muito mais fácil se eu realmente tiver sublinhado. Porque numa segunda leitura, eu não vou ler só aquilo que está sublinhado, eu vou ler tudo de novo. Mas eu com certeza vou ter maior atenção com aquilo que está sublinhado, porque eu já destaquei. As questões de interpretação, que é realmente o que pega para você. É aquela que vai além do texto. O comando da questão, inclusive, muda. É o que o autor quis dizer, infere-se que, deduz-se que, interpreta-se que e por aí vai. Quando a gente fala que algo vai além do texto, na verdade eu estou trabalhando uma questão de conhecimento de mundo. Como assim, Sidney? Isso mesmo, conhecimento de mundo. Quanto mais eu sei das coisas, mais eu posso interpretá-las. Eu estou falando de ter lido bons livros, de ter escutado boa música, de ter visto bons filmes. Idade faz diferença. Quanto mais velho, mais experiente é. A prática de vida, vivências. Viveu alguma coisa no relacionamento, viveu alguma situação na vida, viagens, tudo isso contribui para ampliar o teu conhecimento de mundo. Aí você deve estar pensando assim, caramba, Sidney, ferrou, porque eu não vi bons filmes, eu só vejo o filme que passa na sessão da tarde, eu nunca escutei Chico Buarque, eu só escuto o MC Creu, e eu nunca viajei. O máximo que eu fiz foi ir a Muriqui. E então, tá ruim pro meu lado. Não tá ruim pro seu lado não, meu companheiro. Porque quando a gente fala que vai além do texto, ainda assim, por sorte, não vai tão além do texto. Se fosse para você realmente pegar um bom texto e entender toda a intertextualidade, todos os diálogos, realmente vai fazer toda a diferença o teu conhecimento de mundo. Agora, para as provas de concurso público, eu só tenho que tomar cuidado para não viajar na maionese. Imagina o seguinte, eu falo que eu encontrei o Irapuã e o Alex Mendes lá na Praia do Leme. A gente grava aqui no Leme, ó. Então, daqui a, 200 metros tem a praia ali. Praia maravilhosa, Praia do Leme, Praia de Copacabana. Aí eu falo que eu encontrei o Alex Mendes, nosso professor aí de economia, macroeconomia, microeconomia, e o Irapuã, nosso professor de direito. Eu encontrei os dois lá na Praia do Leme, sentados num quiosque, tomando uma cerveja gelada, comendo um peixe frito. O Irapuã estava de sunga branca e o Alex Mendes estava de sunga amarela. Eu te pergunto, o que você interpreta disso? Eu tenho certeza que você já está em casa. Eu não sei não, esses dois, bem que eu desconfiava. Não, meu companheiro, em nenhum momento eu falei algo sobre a sexualidade deles. Então não tem como você imaginar que eles são dois namorados. O máximo que eu posso, na verdade, trabalhar aí é que eles são dois amigos. Então o que eu posso compreender? Que são dois homens conversando. O que eu posso interpretar? Que são dois amigos conversando. Porque se fossem inimigos, não estariam ali tomando a cerveja e batendo um papo. Mas eu posso pensar que eles são dois namorados? Não, porque o texto não mencionou nada sobre a sexualidade deles. Ah, sim, mas eles não poderiam ser? Beleza, poderiam, mas o texto ainda não falou nada sobre, tá? Então vamos deixar de enrolação e vamos para a nossa prática agora. Hoje eu vou falar sobre tipologia textual. Provavelmente você já viu isso no seu edital. Aí está pensando assim, Sidney, isso vai servir para qual momento? Isso serve para você entender o momento de produzir um texto e o momento de interpretar o texto, inclusive de identificar. Porque várias e várias são as questões da tua prova em que o camarada vai colocar um texto, vai perguntar a predominância daquele texto ou então como funciona a tipologia e o gênero no fragmento que ele recortou. Então identificar um tipo de texto é muito importante. Então, meu companheiro, acompanha aí comigo, ó. Eu tenho a diferença dos gêneros textuais e dos tipos textuais. Então, meu companheiro, tipologia textual vai ser a classificação segundo as sequências de informações do texto, considerando características internas. Essa tipologia textual, nós temos o hábito também de chamar de modo de organização textual. Porque a tipologia textual vai trabalhar mais ou menos com aquilo que nós vimos na época da escola.
a narração, a descrição e a dissertação. Foi isso que nós vimos na escola. Só que isso daí nós sempre nos habituamos a chamar de tipo de texto. Mas isso, na verdade, é a forma como o texto se organiza. Então, é o modo como ele se organiza. É um modo de organização textual. Agora, quando eu falo em gêneros textuais, eu vou ter a classificação segundo a relação entre a função do texto na sociedade e as características internas desse texto, dessa classe. Se liga só. Quando a gente fala em gênero, eu tenho diversos gêneros textuais. Eu tenho o gênero crônica, eu tenho o gênero romance, eu tenho o gênero esportivo e por aí vai. Então, para a gente, quando nós pensamos em tipologia textual, é um processo mais fechado. E gênero textual é um processo mais aberto. Esses dois tipos de questões podem ser cobrados nas provas de concursos públicos? Sim. O camarada pode perguntar qual é o tipo de texto ou então qual é o gênero textual de determinado fragmento ou de determinado texto que ele tenha exposto para você. Tranquilo? Então vamos aqui, ó. Gêneros textuais, meu companheiro. Em sociedade, escrevemos textos para entreter, informar, ensinar, convencer. O interlocutor. Então, quando você escreve para alguém. Essa pessoa que está escrevendo funciona de certa forma como um emissor. Aquele autor daquele texto, ele tem um público-alvo. Quem é o público-alvo sempre? É o interlocutor. Quando a gente promove um processo de comunicação, qualquer ato de fala, qualquer ato de comunicação, tem sempre um emissor, que no caso do texto escrito vai ser o autor daquele texto, ou o narrador, seja lá como você vai chamar naquele momento. Eu prefiro chamar agora, nesse momento, de autor, que no final das contas é o emissor, que é o camarada que vai produzir a fala, que vai produzir o texto. E quem é o interlocutor? O interlocutor, na verdade, é o receptor, é essa segunda pessoa, é o leitor, meu companheiro. Então, quem produz o texto sempre tem um público-alvo, que visa entreter apenas, informar apenas, ensinar apenas, convencer apenas, ou então tudo isso misturado. Vai depender do tipo de texto que a gente está trabalhando ali e do contrato de comunicação que está sendo empregado. Na verdade, muitas das vezes vai depender da intenção comunicativa daquele que produz o texto. Então, eu digo aqui que tem uma intencionalidade discursiva, porque tudo isso daqui, entreter, informar, ensinar, convencer, depende da intenção daquele que produz. Agora, romances são escritos para entreter, receitas para ensinar, artigos de opinião para convencer, notícias para informar. E cada um desses gêneros tem características próprias para atender sua função. Como assim? Todo tipo de texto tem um contrato de comunicação. Então você pode falar assim: Sidney, eu vi o escritor tal colocando isso daqui naquele texto. Por que no outro texto não tem? Porque cada tipo de texto tem um contrato de comunicação. Não significa que tudo que eu vou usar num texto jornalístico, por exemplo, eu vou usar na prova de redação do concurso público. É completamente diferente, porque é um gênero, é um tipo de texto completamente diferente. Tranquilo? Então vamos lá. Dependendo do gênero e de sua função, certas sequências de informação serão predominantes, as quais chamamos tipos ou modos textuais, como eu falei com vocês. Então, olha aqui, o que a gente vai trabalhar? Aqui eu tenho um gênero, aqui eu tenho o tipo textual, que eu posso chamar de modo de organização textual. Só que agora é o seguinte, eu vou, na verdade, chamar de tipo mesmo, porque em modo de organização, eu sempre vou ter a narração, a descrição e a dissertação. Só que em concursos públicos, quando você vai fazer um concurso mais complexo, o camarada, o homem da banca, ele começa a querer te derrubar, ele começa a querer aprofundar aquele conhecimento. E como é que isso vai funcionar? Se liga só. Quando eu falo que eu tenho uma notícia, como é que vai funcionar esta notícia? Provavelmente você está lendo um jornal, está lendo uma revista, está lendo na internet. Essa notícia,
ela precisa ser narrada. Porque provavelmente, para você entender bem essa notícia, como por exemplo o assalto a um banco, um acidente que aconteceu na Avenida Brasil, ou então o casamento de uma celebridade, a pessoa que vai mostrar aquilo dali, seja até num telejornal, seja um texto visual ou no texto escrito, ele vai precisar fazer o quê? Ele vai precisar narrar. Então vai ter uma relação mostrando aquela contextualização de onde foi, de como foi, de quando foi, de quem participou. E para isso, para que você possa entender muito bem, provavelmente tem um processo descritivo. Porque imagina o seguinte, como é que você vai falar dessas pessoas que estão ali, daqueles personagens sem descrevê-las? Como é que você vai mostrar onde, né, o local, sem descrever aquele local? Então, na verdade, quando a gente trabalha essa notícia, a pessoa que está lendo, ela precisa entender muito bem todos os processos, porque toda vez que a gente trabalha com linguagem, a gente trabalha com significado e significante. Então, a pessoa que está lendo essa notícia, ela cria um filme em sua mente. Então tem que estar muito bem explicadinho, tem que estar muito bem narrado e muito bem escrito para que a pessoa entenda muito bem essa notícia. Tranquilo? Agora, quando a gente fala de receita culinária, eu trabalho basicamente o texto injuntivo. Meu Deus do céu, Sidney, eu estudei num excelente colégio e eu nunca falei sobre isso daí. Nunca minha professora de língua portuguesa falou sobre isso daqui. Eu acho que ela deve ter até falado, mas quando nós éramos crianças, nós não tínhamos maturidade suficiente para entender isso. E a gente estava virado para o lado, tacando bolinha de papel, chutando o coleguinha da cadeira à frente, colando chiclete debaixo da cadeira. Eu não prestei atenção. Ou você realmente deu, de certa forma, o azar do teu professor não ter lembrado de mencionar isso daqui. Então vem comigo. O que é o texto injuntivo? O texto injuntivo, como base, a gente vai ver depois futuramente, é basicamente descritivo. Basicamente descritivo. Só que eu vou trabalhar com um processo imperativo. É a receita culinária, é a bula do remédio, é o manual de produtos eletrônicos, porque ele vai trabalhar com ordens e o tempo todo descrevendo como é aquele processo, o tempo todo caracterizando aquele processo. Tranquilo? Agora aqui, entrevista. Ah, meu parceiro, a entrevista, ela pode ser dialogal. Meu Deus do céu, também nunca ouvi falar nisso. Ué, entrevista. Marília Gabriela e o entrevistado. Jô Soares e o entrevistado. Como é que funciona aquilo dali? Ó? Um repasse de diálogos. Marília Gabriela pergunta, o entrevistado responde. Jô Soares pergunta, o entrevistado responde. Futuramente, dando aula aqui no LAC, quem vai me chamar para a entrevista? Jô Soares. Vamos iniciar essa campanha. Hashtag, eu não sei nem, eu não uso nada disso, eu só tenho muito mal no Facebook. Jô Soares, chama Sidney Martins para falar do curso de língua portuguesa do LAC. Pô, manda para a internet, que o Jô Soares vai me chamar, beleza? Então, olha aqui, diálogo é assim, eu pergunto, você responde, você fala, eu falo, retruque, por aí vai. Não tem um narrador no processo, tem só as pessoas, tem só os personagens. Ou pode ser também narrativo dissertativo. Como assim, meu companheiro? Essa entrevista, ela pode, na verdade, estar abordando um tema muito maior, como, por exemplo, violência. E aí eu vou entrevistar o ministro da Segurança Pública, sei lá. Ou então vou entrevistar o tenente-coronel da Polícia Militar, o major da Polícia Militar, ou então alguém responsável pela Polícia Federal. Aí o camarada, ele vai falar um pouco do acontecimento, como se, por exemplo, estivesse falando das regiões de fronteiras, para poder trabalhar em relação à Polícia Federal. E ele provavelmente vai mencionar, vai defender um ponto de vista do entrevistado. Porque, de repente, se eu estiver falando sobre o aborto, aí aquele entrevistado, ele é contra o aborto. É uma dissertação. Ele vai estar expondo uma opinião, que pode ser refutada por diversas outras pessoas. Aí não importa, porque a entrevista é a opinião do cara, é um processo subjetivo. Tranquilo? Quando eu trabalho a bula de remédio, meu parceiro, como eu já tinha falado, a bula de remédio, ela é o quê? Injuntiva descritiva, porque vai descrever todos os processos. E a reportagem? Narrativo e dissertativo.
porque essa reportagem, ela vai, na verdade, trabalhar com vários e vários fatos, pode até generalizar um aspecto, especificar outros, mas para isso, se é uma reportagem que se preze, vai sempre trabalhar com pontos de vista, que podem ser similares ou até mesmo antagônicos, tranquilo? Agora, diante disso, eu vou apresentar exemplos de alguns tipos de textos para vocês, ó. Acompanha aí comigo para a gente poder entender na íntegra isso daí, ó. Olha um exemplo de um tipo de texto narrativo. Conta a lenda que um velho funcionário público, olha aqui meu personagem, de Veneza, opa! Olha aí, o que eu falei? Para a gente poder trabalhar um texto narrativo, eu preciso me contextualizar, eu preciso saber onde, quando, como e quem. Então, eu tenho um personagem público que é de Veneza, noite e dia e noite rezava implorando para o seu santo que o fizesse ganhar sozinho na loteria, cujo valor do prêmio o faria realizar todos os seus desejos e vontades. Assim, passavam os dias, as semanas, os meses e anos, e nada acontecia, até que no dia do santo, de tanto que seu fiel devoto chorava e implorava, o santo surgiu do nada e numa voz de desespero e raiva gritou: "Pelo menos, meu filho, compra o bilhete!" Bem, gente, isso daqui é um exemplozinho que eu peguei, que estava num jornal, né, brincando, aquela parte do jornal que faz para poder brincar, tipo aquelas piadas. Isso daqui era uma piada, mas era uma piada que estava trabalhando um processo o quê? Narrativo. O camarada pedia para ganhar na loteria e não comprava o bilhete. Deu para entender quem participou dessa história, não é? Os personagens. Deu para saber onde era, que era em Veneza, quando foi, na verdade era um hábito corriqueiro, era sempre, todo dia e noite, e também deu para saber o onde, o como, o quem e o como. Me embolei aqui, né? Mas não tem problema não, você já gravou, né? Quando, onde, como e quem. Ficou meio complicado esse negócio, não é? Eu vou botar, ó, como, onde, quando e quem. Melhorou para não ter nenhum trocadilho, tranquilo? Então vamos lá, gente. Não é porque o rapaz aqui ele ficou rindo, então se ele ficou rindo é porque algum trocadilho aí pode ficar subentendido, vamos deixar isso para lá. Olha só, gente, vamos entender como é que funciona as características desse tipo narrativo. Eu sempre faço questão de mencionar que esse texto narrativo ele vai sempre nos contextualizar. Então, olha aqui, eu vou ter uma sequência de ações ao longo do tempo. Então, se é um texto narrativo, eu estou contando uma história. Se eu estou contando uma história e é um texto narrativo, provavelmente eu tenho ações em que o camarada vai acordar, em que o camarada vai ir à casa de alguém, em que vai beijar a princesa, em que vai matar, morrer, fugir, correr e por aí vai. Então tem sempre ações que vão acontecendo ao longo do tempo, ao longo do quê? Da minha história. Eu tenho sempre a presença do texto narrativo de um narrador, que é o camarada que vai contar a história, que pode participar ou não dessa história. Pode ser um narrador personagem ou um narrador observador. Então, se é um texto narrativo, eu tenho presença desse narrador. E eu vou ter presença de quem? Presença de personagens. Porque eu tenho um cara que vai contar a história, que vai narrar, mas ele vai falar sobre algumas pessoas, sobre algumas personagens. É ou não é verdade? E para isso, eu tenho que ter o tempo, o espaço, o enredo e clímax. Na verdade, eu tenho o quem, eu tenho o quando, eu tenho o onde e eu tenho o como, meus companheiros. Porque o como é exatamente um enredo. E o clímax? O clímax é um momento mais importante. Como se, por exemplo, tivesse lá Romeu e Julieta se pegando na sacada. E aí daqui a pouco quem aparece? O pai da Julieta. Meu Deus do céu, esse é o clímax. É um momento que chama mais atenção. Um desespero danado. Romeu pula da sacada, cai e quebra a perna. Pronto. É mais ou menos assim. Entendeu o processo? Agora, eu vou ter sempre a predominância de verbos de ação, exatamente por ser uma história. O texto narrativo, ele é fruto da imaginação, porque na verdade, quando eu trabalho com esse texto narrativo,
eu estou contando um fato que pode ser real ou fictício, então tem que ser fruto desta minha imaginação, é ou não é verdade? E para eu poder falar que eu vou ter a predominância de verbos de ação, é porque eu estou contando fatos que aconteceram, que têm envolvido personagens, e esses personagens, eles vão ou não vão fazer alguma coisa? Vão fazer, seja dormir, seja beijar, seja comer, seja correr, seja lutar, verbos que vão imprimir sempre ação, que são os nossos chamados verbos transitivos e intransitivos. Mas é claro que eu também vou ter os verbos de ligação, porque eu vou ter que caracterizar aqueles personagens, mas a predominância vai ser sempre para indicar a ação. Agora, eu sempre tenho a presença de progressão temporal, porque eu tenho um início, um meio e um fim nessa história. Então vai ter sempre uma progressão, sempre uma continuidade, sempre um processo que vai se desenrolar. Agora, a nossa predominância em relação a esse tempo vai ser do tempo presente e do pretérito perfeito. Por quê? Porque se eu estou contando uma história, muitas das vezes eu estou falando de fatos que já se passaram. Mas eu, na hora que estou contando, eu estou contando no momento quê? No momento presente. E muitas das vezes eu conto fatos passados com a estrutura no presente, para quê? Para poder enfatizar, para poder chamar mais atenção. Tranquilo? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui que ficou uma zona só. Esse nosso texto narrativo, ele sempre vai ter a presença de um narrador. Só que eu tenho que entender as categorias deste narrador, porque isso daí também vai cair na tua prova, meu companheiro. E tem alguns processos que são contundentes, então eu tenho que avaliar com calma para poder entender muito bem. Isso daqui não é nem um bicho de 7 cabeças, não é nem um bicho de 7 cabeças. É muito fácil, na verdade, mas eu sei que você que está em casa, às vezes fez um bom colégio, mas às vezes tem lacuna, tem deficiência da época da escola. Então, por isso a gente vai trabalhar com toda a calma aqui, tá? Então, vamos lá. Eu tenho um narrador personagem. E esse narrador personagem, ele vai ter seu foco narrativo sempre em primeira pessoa. Ele, na verdade, é o cara que participa da história. É por isso que eu chamo de narrador personagem. E se ele participa da história, ele sempre vai falar o quê? Em primeira pessoa, que pode ser do singular ou do plural. Vamos dar uma olhada no exemplo, ó. Ontem, acordei. Quem acordou? Eu. Cedo, tomei café e fui pedalar. No entanto, devido à chuva, logo voltei para casa. Eu sou aqui um narrador personagem. Falei o tempo todo em primeira pessoa. Mas não precisa obrigatoriamente ser a primeira pessoa do plural. Quer dizer, a primeira pessoa do singular. Pode ser também a primeira pessoa do plural. Eu poderia ter dito que ontem João, Pedro, Maria, Atadolfa e eu acordamos cedo, tomamos café e fomos pedalar. Poderia ter feito assim. Então, quando eu falo que o foco narrativo é em primeira pessoa, tanto faz ser a primeira pessoa do singular ou a primeira pessoa do plural. Agora, dá uma olhada aí no narrador observador. Se o narrador personagem é aquele camarada que participa da história, o narrador observador vai ser aquele que não vai participar da história. Se ele não participa da história, não tem como ele colocar o foco em primeira pessoa. Se ele está apenas observando, o foco narrativo vai ser sempre em terceira pessoa. Como assim? Ou é a terceira pessoa do singular, ou é a terceira pessoa do plural. Ele ou eles. Olha o exemplo aqui. Atadolfa acordou cedo, tomou café e foi pedalar. No entanto, devido à chuva, logo voltou para casa. Agora, meus companheiros, quando eu falo isso, eu falei em terceira pessoa do singular. Mas eu poderia ter falado na terceira pessoa do plural também. Eu poderia falar que a Atadolfo e a Joana acordaram cedo, tomaram café e foram pedalar. No entanto, devido à chuva, logo voltaram para casa. Então, o foco narrativo é que define. Primeira pessoa, narrador personagem.
terceira pessoa, narrador observador. Aí tem esse tipo aqui de narrador, que de vez em quando aparece nas provas. É um narrador que a gente chama de narrador onisciente. E aí eu digo que é questionável o processo como muita gente vê. Olha aqui, a narração em terceira pessoa com comentários sobre o passado e o futuro da narrativa, além de análise dos personagens, quer dizer, dos pensamentos das personagens. Na verdade, quando eu digo que eu tenho um narrador onisciente, meu companheiro, eu estou trabalhando um narrador observador, porque só esse narrador observador é que vai falar em terceira pessoa e que tem noção dos comentários e dos pensamentos desses personagens. Por quê? Vamos lá, vamos entender. Quando eu participo da história, tem como eu saber tudo? Não. Agora, quando eu estou de fora, tem como eu saber? Tem sim. Por isso que eu chamo de narrador onisciente. É só você pensar no processo bíblico. Pensa em Deus. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Onipotente é o mais forte. Onipresente é aquele que está em todos os lugares. Onisciente é aquele que sabe tudo. Quem é que sabe tudo numa história? É o camarada que participa ou o camarada que só observa? Só pode ser o camarada que observa. Imagina um grande clássico da nossa literatura, que é o Dom Casmurro. No Dom Casmurro, o Bento Santiago, o próprio Dom Casmurro, o que ele fez o tempo todo? Ele ficou narrando e falando sobre a possível traição da Capitu. Nós chegamos ao final da história com a sensação de que a Capitu realmente o traiu. Mas por quê? Porque nós só escutamos a história do Bento Santiago, através da perspectiva do Dom Casmurro. Ninguém parou para escutar a Capitu, mas até o final da história, o próprio narrador, que era o Bento Santiago, o Dom Casmurro, ele mesmo não tinha certeza de que fora ou não traído. Se ele não tinha certeza, como é que eu vou ter a certeza? Eu, leitor, não, traiu sim, ele é sem vergonha, olhos de cigana, oblíqua dissimulada. Não, meu companheiro, isso daí era a opinião dele. Você não sabe o todo da história. E é por isso que foi assim, porque o Machado não estava se importando com a traição ou não. Ele se importava com diversas outras coisas, com as reflexões. A traição aí era o que menos importava. Então, talvez por isso ele tenha colocado o narrador sendo um narrador personagem, para exatamente não ter a certeza se foi ou não traído. Porque se tivesse de fora, ele teria certeza absoluta do fato da traição. Se eu estou contando uma história, pode ser fictício ou real, eu digo que o Alex Mendes, o Irapuã e eu fomos a uma festa que tem aqui no Rio de Janeiro, na Mariozinho, que você toma 2 drinks e fica doidão. Aí beleza, chegando lá, o Alex Mendes encheu a cara, ficou doidão, subiu no palco, tirou a roupa, quando foi ao banheiro voltou dizendo que havia ficado com 72 mulheres. Eu falei participando. Mas eu tenho a certeza de tudo que aconteceu? Não, porque se eu estava participando, eu estava ali naquele fervor também, dançando, curtindo, bebendo. Eu não estava colado no Alex Mendes para ter certeza que ele realmente ficou com 72 mulheres. Agora, se eu estou de fora, eu digo, Alex Mendes e Irapuã foram comemorar alguma coisa lá na Mariozinho. Chegando lá, eles encheram a cara. O Alex Mendes, olha só, o tempo todo em terceira pessoa. O Alex Mendes encheu a cara, tirou a roupa, pegou 72 mulheres. Eu estou contando. Em outro momento, eu que sou apenas um observador, vou relatar, de repente, para aquele leitor que está ali naquele momento lendo, se o Alex Mendes realmente ficou com essas 72 mulheres, ou se foi fruto só da imaginação dele, se na verdade ele ficou só com uma desdentada, e por aí vai. Por quê? Porque eu estou de fora, então tenho certeza de tudo. É por isso até que a gente tem o hábito de chamar de narrador onisciente, porque é um processo quase que divinizado mesmo. É como se fosse Deus, ele está de fora e ele sabe tudo. Então olha aqui o exemplo. Maria acordou cedo, tomou café e foi logo pedalar. Mas não, no final da história, Maria não terá um dia tranquilo assim. Em vez disso, Maria encontrará uma série de problemas e perigos em seu caminho. Diz para mim, isso daqui não é a mesma coisa que eu falar que é um narrador observador. Ele sabe tudo isso daqui porque ele está de fora, está distanciado. Ele tem todo o conhecimento. E é exatamente por isso que eu chamo de narrador onisciente. Tranquilo? Agora, deixa eu apagar só isso daqui. Olha a nossa segunda observação aqui, meu companheiro. O texto narrativo é um texto polifônico, em que as diferentes falas são apresentadas em discursos.
Como assim, Sidney? O que é um texto polifônico? É um texto que tem várias vozes. É um texto, na verdade, que eu vou ter diversos discursos. Eu posso ter o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. E isso cai em prova? Cai em prova, por incrível que pareça, cai de vez em quando, derruba o candidato. O camarada, ele vai colocar a questão, ele vai perguntar qual é o tipo de discurso apresentado ali. E o que eu, candidato, preciso saber? Preciso saber das similaridades, das diferenças destes discursos. Na verdade, eu preciso saber das características básicas de cada um. Então, vem aqui comigo, ó. Quando eu falo em discurso direto, presta atenção, discurso direto. Se ele é direto, é porque ele está trabalhando, na verdade, a fala da personagem. Então, esta fala é sempre apresentada de forma direta. Por quê? Porque não vai ter a interferência do narrador. E então, se não tem interferência do narrador, esta fala é sempre do personagem. É por isso que eu digo que é uma fala direta, um discurso direto. Olha o exemplo. Atadolfa disse. Tá vendo aqui? Quem é a Atadolfa? A Atadolfa é a minha personagem. E se ela é minha personagem e eu tenho que colocar a fala direta dela, o que eu tenho sempre de apresentar? Isso daqui, ó. Isso daqui é o chamado verbo de elocução. Como assim, Sidney? Vamos lá, vamos entender. Lembra no início da aula que eu falei de conhecimento de mundo? Os linguistas chamam o conhecimento de mundo de saber elocucional. O que é um saber elocucional? É esse conhecimento de mundo. Por que eles chamam de saber elocucional? Porque quanto mais eu sei sobre uma coisa, mais eu posso falar. Então imagina o seguinte, eu não estou falando só de conhecimento literário, de conhecimentos que se adquirem no livro, na faculdade. Eu estou falando de conhecimento de mundo mesmo. Eu posso pegar um engenheiro especializado em motores e um mecânico que não fez nem a 4ª série e pedir para eles virem aqui ministrar uma palestra sobre motores. Os dois serão capazes de falar sobre motores. O mecânico, porque tem aquela experiência prática, empírica, ele vivencia aquilo todos os dias. E o engenheiro, porque ele estudou aquilo nos livros. É claro, depois ele também praticou um pouco, mas a princípio é um conhecimento teórico. E o mecânico tem um conhecimento basicamente prático. Os dois serão capazes de falar. É claro que a forma como eles vão apresentar o discurso deles será diferente. O engenheiro provavelmente terá um discurso mais formal e o mecânico terá um discurso informal. Eu acho até que a apresentação do mecânico vai ser mais interessante, porque para leigos o discurso do mecânico vai atingir muito mais. Ah, se eu não sei termo técnico nenhum, o mecânico não vai usar termo técnico nenhum. E se usar, vai saber muito bem explicar como é que aquilo funciona. Agora, será que se eu perguntar para eles dois o processo da Revolução Industrial, provavelmente o mecânico não saiba me falar nada. Provavelmente, porque ele até pode saber, mas provavelmente ele não sabe. Já o engenheiro, é bem provável que ele saiba. Dificilmente um engenheiro especializado em motores não vai saber nada sobre a Revolução Industrial, não é verdade? Estão entendendo? Então, saber elocucional, na verdade, é conhecimento de mundo. E quanto mais eu sei sobre uma coisa, mais eu posso falar. Então, se eu estou querendo expor e representar a fala do personagem, eu tenho que colocar o quê? Os verbos que vão expor a fala, que são os verbos de elocução. Ou os chamados verbos de sende. É a mesma coisa, verbo de elocução e verbo de sende. É aquele verbo que prepara para a fala. Perguntou, respondeu, disse, indagou, falou e por aí vai. Além disso, eu também vou ter os sinais característicos de pontuação, como os 2 pontos e o travessão. Precisam aparecer os dois sempre? Não, nem sempre. Ou um ou outro. Quando a gente entra naquela seara de aparecer várias vezes o travessão, aquilo é a fala direta do personagem. E aí eu já estou entrando num processo dialogal. Mas está vendo? Não precisa aparecer os 2 pontos. E outra coisa também, de vez em quando na prova do concurso público vai aparecer um outro sinal característico de pontuação. Para o discurso direto, o sinal que vai aparecer aí será as aspas, né? Serão as aspas. Eu vou ter a aspas
Por que o camarada vai colocar essas aspas aqui? Então, de vez em quando, ele vai colocar assim um fragmento, vai perguntar qual é o tipo de discurso que tem aí. Aí você vai procurar e não vai achar, de repente, um personagem ali muito próximo, um verbo de alocução muito próximo, uns dois pontos, um travessão, mas vai achar as aspas. Para quê? Por que o narrador colocou essas aspas? Para mostrar que a fala é exatamente de outra pessoa e não dele. Quem é essa outra pessoa? Só pode ser o personagem. Então, por isso, a fala é direta do personagem. Aí ele coloca as aspas para recortar e mostrar que é exatamente de outra pessoa e não dele. Quando a gente produz uma dissertação e a gente vai fazer uma citação, a gente faz ou não faz também através das aspas? Eu tenho duas formas de fazer citação na dissertação. Ou eu não sei muito bem o que a pessoa falou, aí eu vou até colocar o nome dessa autoridade, mas eu vou parafrasear, eu vou dizer com as minhas próprias palavras, já que eu não sei muito bem. Agora, se eu tiver certeza absoluta daquilo que o cara falou, eu não coloco também entre aspas, para mostrar que a fala é de uma outra pessoa? Aqui é a mesma forma. Tranquilo? Beleza? Agora, grava comigo. Discurso direto, verbo de alocução, dois pontos e travessão e pronto. Além do mais, a fala normalmente acaba sendo presentificada, porque você, olha o que a Atadofa disse. A Atadofa disse, dois pontos, travessão, ontem choveu muito na região sul. Quando é que a Atadofa está dizendo isso? Na hora que você está lendo. Então, normalmente a fala direta do personagem é uma fala presentificada no processo. Agora, olha o outro exemplo, do discurso indireto. Quando eu coloco o discurso indireto, funciona como se fosse uma fofoquinha, meu companheiro, uma fofoquinha. Então, quem vai falar aqui agora é o narrador. Vai ser o narrador que vai recontar a fala do personagem com as suas próprias palavras. Então, é como se fosse uma fofoquinha mesmo. Olha o que eu vou continuar tendo e o que eu vou perder. Eu continuo tendo o personagem e eu continuo tendo o chamado verbo de elocução, mas eu vou perder os sinais característicos de pontuação. Eu deixo de ter dois pontos e travessão, ou até mesmo uma possível aspas, para ter uma conjunção integrante. O quê? É exatamente assim que a gente faz no dia a dia, quando vai contar uma fofoca. A Bruna, do 602, falou que a Carolina, do 604, não tem o hábito de fechar a porta quando sai. Ah, meu Deus do céu, aí eu vou narrar este fato para o Joãozinho do 503, sou fofoqueiro, olha só, olha a situação em que eu me coloco. Só que aí, na hora que a Bruna fala para mim, ela diz assim, a Carolina, ela não tem o hábito de fechar a porta. Então, ela me disse aquilo, eu fiquei sabendo e agora eu vou contar para o Joãozinho. É exatamente assim. A Atadofa não tinha dito que choveu ontem? Ela não disse isso? Aí agora eu vou falar assim, a Atadofa disse que no dia anterior chovera muito na região sul. Eu agora estou contando com as minhas próprias palavras, aquilo que eu já soube num outro momento. Então aqui, pode observar que a fala fica pretérita, fica uma fala passada, porque isso daí já aconteceu e o narrador está expondo um fato passado. Então, por isso que eu continuo tendo o verbo de elocução, porque ainda assim é fala, mas eu vou perder os sinais característicos de pontuação. Beleza? Estes são os principais e mais fáceis para nós, qualquer falante comum que venha a se aventurar a produzir um texto. Dá uma olhada aqui nas alterações gramaticais e nas mudanças de discurso, de tempo e pessoa que nós vamos ter. Quando eu coloco, Pedro afirmou, dois pontos, travessão, amanhã irei para a minha casa, eu tenho a fala presentificada. E essa fala só pode ser de quem? Do próprio Pedro. Quando é que ele disse amanhã? Ele está dizendo agora, na hora. Ele está falando isso. Então, amanhã irei. E quando ele está dizendo isso? No momento atual. Agora, Pedro afirmou. Olha o verbo de elocução aqui também, Pedro afirmou que no dia seguinte iria para a sua casa. Então, aqui agora, eu já estou trabalhando como se fosse um processo pretérito. Mas se liga só, nas duas situações,
eu tenho sempre o verbo de elocução. Então, apareceu o verbo de elocução, ou é direto ou é indireto. O que vai diferenciar exatamente para você que é candidato aspirante a um cargo do concurso público? A diferença do discurso direto para o indireto vão ser os sinais característicos de pontuação, que haverá no direto e não haverá no indireto. E isso mostra que no discurso direto, quem fala é o personagem. E no discurso indireto, quem fala é o narrador. Tranquilinho, não é? Agora, olha uma tabelinha aí para facilitar a nossa vida. Ó. Quando eu tenho o discurso direto, o tempo normalmente é o presente. E no discurso indireto, o tempo normalmente é o pretérito imperfeito. Olha o exemplo. No discurso direto, eu amo o Rio. Olha o exemplo no discurso indireto. Maria disse que amava o Rio. O Rio de Janeiro, né? Botei RJ, tem que falar Rio de Janeiro. Agora, eu também tenho normalmente, no discurso direto, o pretérito perfeito. Então aqui, ó, eu fui à praia. E no discurso indireto, eu tenho o pretérito mais que perfeito. Maria disse que fora à praia. Agora, no discurso direto, eu tenho o futuro do presente. Eu irei à praia. E no discurso indireto, eu tenho o futuro do pretérito. Maria disse que iria à praia. E no discurso direto, eu tenho o presente do subjuntivo. Talvez eu durma. E no discurso indireto, eu tenho o pretérito imperfeito do subjuntivo. Maria disse que talvez dormisse. Então, dessa forma, eu vejo que, apesar de utilizar outros tempos verbais, no discurso direto, o processo é presentificado de certa forma. É por isso que eu uso o presente, é por isso que o meu pretérito é o perfeito, que é aquele passado completamente realizado, é por isso que eu tenho um futuro do presente, é por isso que eu tenho um presente do subjuntivo. Agora, no discurso indireto, a fala geralmente é pretérita, porque já aconteceu, é uma fofoca. Então, eu tenho o meu pretérito imperfeito, eu tenho o meu pretérito mais perfeito, eu tenho o meu futuro do pretérito, que de certa forma dá uma certa incerteza também, e eu tenho o meu pretérito imperfeito do subjuntivo. Essa é uma tabelinha para que você possa identificar com facilidade a diferença dos tempos verbais no discurso direto e no discurso indireto. Tranquilo, meu companheiro? É para isso que você ganha esse materialzinho à sua disposição. Tranquilo? Então vamos lá. Agora eu vou apresentar para vocês um discurso que é um tanto quanto complicado. É o discurso indireto livre. Esse daqui, para produzir, só grandes escritores. Dificilmente alguém que vai se aventurar apenas na produção textual e quer realmente produzir um processo narrativo, vai conseguir narrar através de um discurso indireto livre. Porque isso é muito difícil, só para os grandes escritores mesmo. Então aqui, ó, o discurso indireto livre, ele mistura entre fala de narrador, né? Ele vai misturar a fala do narrador e a fala do personagem, geralmente associada a fluxos de consciência. Então vamos entender isso daqui. A verdade é que a literatura encontrou uma forma não de representar e expor a fala do personagem, e sim o pensamento desse personagem. Deste jeito, ele, na verdade, passa a não utilizar os verbos de elocução, porque para produzir é difícil, mas na hora da prova, para poder identificar, é fácil. Por exemplo, o camarada coloca um tipo de discurso, aí ele pergunta, qual é o tipo de discurso apresentado aqui? Se não tiver verbo de elocução, com certeza é um discurso indireto livre. Normalmente, pelos manuais tradicionais da literatura, a gente diz que é uma mistura da fala entre o narrador
e o personagem. Mas a verdade mesmo é que ali eu tenho um monólogo narrado, é que ali eu estou tentando trabalhar o fluxo de pensamento, a consciência desse personagem. Não é mais a fala, e sim um pensamento. Como eu falo, como eu penso muito mais rápido do que falo, e nesse pensamento eu não estou tendo ações, eu estou tendo sim reflexões, é um tipo de leitura gostosa e rápida. Só para vocês terem noção, para a gente poder comparar, a Clarice Lispector utiliza muito isso. O José de Alencar não. Então você pega 100 páginas do José de Alencar, você vai demorar 3 dias lendo. E 100 páginas da Clarice, você lê em 2 horas, porque é uma leitura muito rápida, muito dinâmica, muito gostosa, porque não vai ficar perdendo tempo com todos os processos de ação e nem com todas as descrições. Vai ser um processo mais de reflexão, vai ser muito mais rápido, vai ser muito mais gostoso de ler. Agora vem aqui comigo, ó. Olha o exemplo. Maria caminhava na rua distraidamente quando tropeçou em uma pedra. Ai, meu pé! Que falta de atenção! Maria seguiu irritada consigo mesma, prometendo-se olhar o chão com mais cuidado. Então vocês perceberam que aqui tem, de certa forma, uma misturinha. Só que a intenção foi sempre trabalhar o pensamento. Porque aqui é como se a Maria tivesse o tempo todo pensando sobre esse processo que aconteceu com ela. Eu tenho 2 exemplos sensacionais para transmitir para vocês de exemplo de discurso indireto livre na nossa literatura. Eu vou até, na verdade, trabalhar um bem rápido aqui agora. Um escritor chamado James Joyce, ele trabalhou um livro chamado Ulisses, que era uma intertextualidade com o livro A Odisseia. A gente tem a Ilíada e a Odisseia, grandes clássicos da literatura grega, e o Ulisses é o livro que, de certa forma, já dialoga diretamente com a Odisseia. Porque na Odisseia narra o quê? A história do Odisseu, que era Ulisses. Para quem não sabe, é aquele camarada que criou o cavalo de Troia, né? O cavalo de Troia, quem inventou? Ulisses. Aí ele ficou 40 anos viajando e a mulher dele permaneceu fiel. E toda vez que alguém ia falar assim para ela, minha filha, por que você não arruma alguém para poder botar aí na sua casa, para poder cuidar da lavoura? Porque tudo é convenção social. Naquela época era permitido que a mulher, se o homem fosse para a guerra e não voltasse, que ela arrumasse algum outro homem para poder botar em casa, para poder cuidar da lavoura, para poder cuidar dos filhos, das coisas da casa. E ela falava sempre não, não quero. E ela ficava o tempo todo trançando, uma espécie de costurar. 40 anos. O James Joyce fez uma brincadeira no livro dele. A intertextualidade já estava de cara no título do livro, mas ele brincou também no meio da história. Só que ele foi irônico. Ele colocou que o cara da história viajava para a cidade vizinha e voltava no dia seguinte. Ou seja, ele ficou menos de 24 horas. E a mulher dele dormiu com metade da cidade. Quando ele foi perguntar para ela por que ela tinha feito isso, meu amor, por que você fez isso? Olha a resposta, porque eu não sei trançar. Olha a intertextualidade. Nesse livro do Ulisses, o Ulisses, essa mulher aí, ela fica narrando um pensamento durante 100 páginas. O camarada consegue quase não colocar sinais de pontuação, ponto e vírgulas, porque como é um fluxo de pensamento, quando a gente está pensando, a gente não fica se preocupando em colocar ponto e vírgula, não é verdade? Então, quase 100 páginas, sem ponto e sem vírgula. É sensacional. Para quem tiver a oportunidade, pegue para ler. Quem saca um pouquinho de inglês, é melhor ainda ler no original. Tranquilo? Então, beleza, meu companheiro. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo de texto agora descritivo. A árvore é grande, com tronco grosso e galhos longos. É cheia de cores, pois tem o marrom, o verde, o vermelho das flores. E até um ninho de passarinhos. O rio, espesso com suas águas barrentas, desliza lento por entre pedras polidas pelos ventos e gastas pelo tempo. Vamos ver as características desse texto descritivo. Eu vou ter sempre uma sequência de características de um ser. Então, na verdade, o fundamental no texto descritivo é o objeto. Que pode ser um objeto, pode ser um espaço, pode ser um ser.
qualquer, um personagem. Então eu vou ter sempre uma sequência de características. E diante dessa sequência de características, o que vai predominar? Vai predominar os adjetivos e os substantivos, principalmente os adjetivos, já que a intenção é trabalhar a característica. Então, para eu poder trabalhar características, só utilizando uma classe gramatical que expõe as características. Eu vou ter ausência de progressão temporal, porque aqui a minha intenção não é ficar contando uma história, não é narrar. Na verdade, não é trabalhar um filme, na verdade é trabalhar um retrato. Quando eu digo que o camarada é alto, baixo, gordo, magro, tem olho azul, tem olho claro, tem cabelo castanho, eu estou tentando trabalhar um retrato para você. Então não tem por que eu ter uma progressão temporal. Agora, a presença dos verbos que não indicam ação, firme e forte. Que verbos são esses? Os verbos de ligação. Porque se eu tenho verbos de ligações, verbos de ligação, eu vou ter os predicativos, que são exatamente os elementos de características. E eu terei também a predominância do presente e do pretérito imperfeito. Como assim, Sidney? Como é que eu vou ter a predominância do presente e do pretérito imperfeito? Porque, na verdade, se eu vou descrever, eu estou descrevendo algo naquele momento para que você possa entender, ou então vou descrever algo que acontecia, mas que tinha um processo de continuidade. Então, por isso, a predominância é de presente e de pretérito imperfeito. Agora, quando eu trabalho isso, quem geralmente trabalha esta narrativa é o narrador. Então, eu posso ter dois tipos de descrições. Eu posso ter uma descrição objetiva e eu posso ter uma descrição subjetiva. O que eu vou trabalhar na descrição objetiva? Na verdade, o narrador, ele vai trabalhar os fatores físicos deste ambiente, deste personagem. Então, é quando eu digo que o camarada é alto, baixo, magro, gordo, tem olho azul, é branco, é negro, tem um olho castanho, tem um cabelo crespo, é careca e por aí vai. Então, estou trabalhando uma descrição objetiva, fatores físicos. Mas eu também posso trabalhar uma descrição subjetiva, que são os fatores psicológicos. Como assim, Sidney? Fatores psicológicos? Ué, se ele é nervoso, se ele é alegre, se ele é introspectivo, se ele é tenso e por aí vai. Aí vai depender, na verdade eu estou trabalhando com os aspectos sempre psicológicos desse personagem. Na hora da prova, se porventura o cara da banca for trabalhar isso, ele pode colocar uma descrição e perguntar se ela é uma descrição física, só que aí vai ficar muito na cara, meu parceiro? Ou a descrição psicológica, vai ficar muito na cara. Aí o que o camarada faz? Ele chama de descrição objetiva e descrição subjetiva. A objetiva são os elementos físicos e a subjetiva são os elementos psicológicos. Mas quem trabalha isso? O narrador. Eu também posso ter na hora da prova uma descrição um tanto quanto diferente para a maior parte dos candidatos, porque provavelmente você não viu isso na escola. É o que a gente chama de refletorização. Meu Deus do céu, o que é isso, Sidney? Isso daqui, na verdade, é a perspectiva do personagem. É quando o personagem entra nessa história para descrever também, ou seja, ele começa a participar desse processo narrativo e desse processo de descrição. Só que essa perspectiva dele é de acordo com o seu interior, da mesma forma que a gente faz. A literatura é maravilhosa. Se eu acordo bem e tá sol, eu penso logo em praia. Se eu acordo e eu tô bem e tá chovendo, eu penso logo em ver um filmezinho, ficar debaixo das cobertas. Agora, se eu acordo e tô puto, acordei puto, e tá sol, eu penso logo no metrô lotado, todo mundo fedendo 5 horas da manhã. Agora, se eu acordo e tô puto e tá chovendo, eu penso logo que eu vou ficar todo enlameado, que vai ter um engarrafamento do caramba. Ou seja, eu enxergo a vida
de acordo com a minha perspectiva, de acordo com o meu interior. Se eu estiver bem, está tudo bem. Se eu estiver mal, também vai ficar tudo mal. E a literatura trabalhou muito bem isso. Vou citar 2 exemplos para vocês. Um da literatura brasileira e um da literatura mundial. Na literatura brasileira tem um exemplo bem clássico, que é do Guimarães Rosa, naquele conto Sarapalha. Ele narra a história de um cara que ficou doente de malária. O cara estava deitado numa cama e a única visão que ele tinha era uma janela. E através daquela janela, o que ele podia enxergar? Uma árvore e o céu. Enquanto ele estava doente com malária, essa árvore estava sempre seca e o céu sempre nublado. Bastou o camarada ficar bom que ele enxergou uma árvore toda florida e um céu límpido. Por quê? Porque enquanto ele estava doente, a vida estava completamente negativa. Árvore seca, céu nublado, não tem nada de bom. Quando ele ficou curado, ele passou a enxergar a vida de forma positiva. Então, que céu lindo, que árvore linda, tá tudo maravilhoso. E nós somos exatamente assim. E a literatura encontrou esse jeito de trabalhar. Eu vou citar agora para vocês um exemplo da literatura mundial, que é do livro A Ilíada. Quem não viu o livro vai lembrar do filme Troia, que tinha um Brad Pitt lá, fortão, bonitão. Lembra daquela cena em que o Aquiles foi matar o Heitor? Lembram? Que ele ficou lá na frente do castelo gritando: Heitor, Heitor, Heitor. Então, no filme ele foi matar o Heitor porque o Heitor havia matado o primo dele, o Patroclo. Isso no filme. No livro é um pouquinho diferente, né? No livro é porque o Aquiles tinha o Patroclo como mais ou menos um namoradinho. Até mesmo porque naquela época era natural um homem se relacionar com outro homem. Não tinha essa concepção de homossexualidade que a gente tem hoje. Era algo normal. É até por isso que os exércitos mais vitoriosos da época, como 300, né, essas coisas assim, eram exércitos em que os homens se relacionavam uns com os outros. Porque eles, na verdade, não iam para a guerra só por dinheiro. Eles iam por amor. Então eles se defendiam o tempo todo e é por isso que eles venciam. Agora, deixando isso um pouco de lado, porque isso é muito contundente, o nego vai falar que eu sou do capeta, e eu não sou da igreja, sou um menino bonzinho, vem aqui comigo. Quando o Aquiles foi lá matar o Heitor, repara, né, se você não viu o filme, veja, que o filme é muito bom, é maravilhoso. Se você viu, tenta lembrar da cena, ou então pega o livro para ler. A câmera é exatamente no livro, da mesma forma que é no filme. A câmera foca assim no Aquiles e no Heitor. E aí a câmera vem vindo, e para nos olhos de quem? Do Príamo, que é o pai do Heitor. Repara que aquela cena tem uma música extremamente pesada, extremamente triste e lúgubre. E que toda aquela cena foi descrita com pesar, com sofrimento, com tristeza. Por quê? Porque toda aquela cena foi descrita pelo Príamo, que era o pai do Heitor. Tudo aquilo foi através da perspectiva daquele personagem. E por que foi tão triste? Mesmo antes da morte, porque o pai do Heitor já sabia que o Aquiles ia matar o filho, porque o Aquiles era muito melhor guerreiro que ele. Entenderam o processo? Então, meu companheiro, agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de texto injuntivo. Vou apagar aqui. Olha aí comigo, ó. Pegue. Olha como é que eu já comecei, com um processo imperativo. Então, ó, pegue a tábua e lixe horizontalmente, até que a tinta se solte por completo. Depois, passe a primeira camada de verniz. Espere secar por 2 horas. Repita o processo. Depois, utilize um prego para fazer pequenos furos na madeira, onde você deve acrescentar as bolinhas de algodão. Então, se liga aqui comigo. Olha essas características que a gente vai trabalhar em relação ao texto injuntivo, bastante cobrado nas provas do concurso. Oh, meu Deus do céu, estou derrubando o negócio aqui, ó. Sabe por que vão cobrar isso daqui? Porque na época da escola, tenta lembrar, será que algum professor mencionou isso contigo? A relação de um texto injuntivo? Provavelmente não. Então é por isso que as bancas de vez em quando fazem isso. Colocam um assunto que o camarada vai pensar, meu Deus do céu, nunca vi isso na minha vida. Ou ele vai falar, eu não estudei nada, ou ele vai sair da prova tendo a certeza que aquela questão vai ser anulada, porque ele vai falar assim, nossa, eu nunca vi isso na vida. Mas existe sim. Então vem aqui comigo, ó. O texto injuntivo vai ter sempre uma sequência de comandos e de instruções, porque é exatamente
a bula de remédio, é exatamente o manual de instruções. Então, por isso eu tenho o comando e as instruções. E se eu tenho comandos e instruções, o que vai predominar? Vai predominar o modo imperativo, que são as ordens, são os conselhos, beleza? Agora, eu vou ter um uso constante de pronomes de tratamento e verbos modalizadores, como deve, ter que, precisa fazer. Então, dever, você deve fazer isso. E olha só, presença de pronome de tratamento, porque ele está direcionando para você, para você que é o leitor. Então, você, coisa e tal. Então, você deve, você tem que fazer isso, você precisa fazer isso, porque se ele está trabalhando com a predominância imperativa e está dando comandos e está dando instruções, eu tenho que ter esses modalizadores para poder trabalhar isso. Ou eu trabalho o próprio verbo, que é imperativo, ou eu trabalho com os modalizadores que, de certa forma, também serão imperativos. E eu, nesse processo, vou ter uma predominância da coordenação. Como assim, Sidney? Vamos lá. Eu tenho a coordenação e eu tenho a subordinação. Se eu estou trabalhando só tópicos, se eu estou trabalhando só ordens, e essas ordens muitas das vezes são isoladas, você deve fazer isso, você precisa fazer aquilo outro, eu normalmente tenho só processos coordenados. Eu não vou ter uma oração subordinada, um elemento dependendo do outro para poder fazer sentido. Não, eu vou ter uma sucessão de orações, muitas das vezes, na verdade, a maior parte dessas instruções são o quê? Coordenadas, porque só com aquela oração ali, só com aquela estrutura, eu tenho um conhecimento. Então não vai ter nada dependendo de ninguém, vai ser sempre processo de coordenação, tranquilo? Então, deixa eu mostrar agora para vocês o exemplo de um texto dialogal, coisa que a gente também provavelmente não deve ter visto na escola, ou se viu só naquelas matérias eletivas, ou então o professor de língua portuguesa se juntou com o professor de história, com o professor de literatura e resolveu promover um projeto na escola, um projeto de teatro. E aí provavelmente assim você vai ter um texto dialogal. Ou foi um processo que o professor tentou preparar o aluno para o mercado de trabalho, sei lá. E aí, quem quer ser jornalista? E aí promoveu esse processo dialogal. Caso contrário, e levando-se em consideração a situação em que o professor hoje em dia se encontra na escola, sem recursos, muitas das vezes tendo que tirar do próprio bolso para levar o material para as crianças, provavelmente não deu tempo dele trabalhar isso com a criança não. Então vem aqui comigo, exemplo aqui. Violeta. Quem é a Violeta? Violeta é a personagem. Em tom ameaçador. Atende, Pedro! Aposto que é aquela sujeitinha para quem você deu seu telefone. Pedro. Quem é o Pedro? O outro personagem. Virando-se, virando-se de costa, mudando o semblante raivoso, Você está ficando louca! Eu nunca daria o meu telefone para outra mulher se não fosse você, meu amor. Violeta, apaixonadamente. Jura, Pedro? Voltando para a raiva inicial. Quem sabe eu esteja mesmo louca? Sarcástica. Não é, querido? Então aqui, vamos entender. Vocês perceberam que não teve um narrador. Porque quando eu tenho um texto dialogal, ou é uma entrevista, ou é normalmente um texto teatral. Aqui é um texto teatral. E quando eu tenho um texto teatral, naquelas falas dos personagens, eles não estão o tempo todo em relação um com o outro, o tempo todo participando, o tempo todo dialogando entre eles. Então, para isso, não precisa ter um narrador. Então, aqui eu tenho a Violeta e o Pedro que estão em constante diálogo. Tem essas estruturas aqui que a gente já vai saber para que serve. Então, olha só, deixa eu te mostrar aqui. Eu vou ter sequência de falas alternadas, porque se eu tenho personagens que estão ali dialogando, eu falo, o outro responde, o outro pergunta, eu vou responder e por aí vai. Não dá para uma pessoa só ficar falando o tempo todo, porque aí não é mais diálogo, aí é monólogo. Então se é diálogo, são duas pessoas pelo menos falando.
Eu vou ter a ausência do narrador, como eu já mostrei para vocês, porque não há necessidade, porque eu tenho ali o diálogo dos personagens. Geralmente, quando eles apresentam isso no texto, eu tenho uma relação de vários parágrafos, na verdade, de vários travessões, e esses travessões estão marcando a sucessão desses diálogos, ou seja, a alternância desses diálogos, e eu tenho a identificação do personagem antes da fala. Então, olha só, vamos voltar aqui para você poder observar isso daqui, ó. Ah, eu não falei isso daqui, né? A presença de uma rubrica. Ó, volta aqui que eu vou te mostrar aqui, ó. Pera aí, rapidinho. Acompanha aqui, ó. Vou ter as falas alternadas, vou ter a ausência do narrador, vou ter uma presença de uma rubrica e vou ter a identificação dos personagens antes da fala. Então aqui, ó, eu tenho a identificação, já percebemos que há a ausência desse narrador, essas falas estão o quê? Alternadas, e eu tenho essas rubricas que eles colocam no texto teatral. O que é isso? Essa rubrica? É esse momentinho aqui, ó, em que quem produziu o texto coloca para aquele ator a forma como ele deve apresentar o texto. Como é que a Violeta vai falar vai estruturar essa fala aqui? Ela vai falar feliz? Atende, Pedro! Ou em tom ameaçador? Em tom ameaçador. Então a pessoa que vai produzir a fala, essa personagem, este ator, ele tem que entender como é que vai ser o tom, como é que vai ser a entonação, como é que vai ser essa fala, o que ela tem que fazer, se ela tem que virar, se ela tem que olhar para frente, se a fala vai ser assustadora ou vai ser uma fala feliz, se ela tem que sair de cena, se ela tem que entrar em cena. Essas são as famosas rubricas que a gente tem no texto teatral. Tranquilo? Belezinha, fácil de identificar, não é? Agora vamos lá, ó. Olha um exemplo de texto expositivo. Olha aqui. Fotossíntese é um processo fisioquímico realizado pelos vegetais clorofilados. Estes seres sintetizam dióxido de carbono e água, obtendo glicose, celulose e amido através de energia luminosa. Aí tem aqui a fórmula, né, da fotossíntese. Este é um processo do anabolismo, em que a planta acumula energia a partir da luz para uso no seu metabolismo, formando adenosina trifosfato, o ATP. Então vamos lá. Vamos entender agora as características desse tipo de texto que é expositivo. E muitas das vezes isso vai ser cobrado para a gente na hora da prova. Eu tenho muito hoje em dia a dissertação sendo trabalhada para a gente na prova. Muito. E eu tenho a dissertação trabalhada de forma expositiva e a argumentação trabalhada de forma argumentativa. Essa dissertação que é expositiva, ela é uma dissertação neutra. Pode observar que aqui no texto eu não coloquei uma marca de subjetividade. Eu não coloquei ali, de certa forma, uma adjetivação, uma caracterização. Em nenhum momento eu coloquei um modalizador caracterizador. Eu só expus como é que é, ou seja, é neutro. Então, olha aqui as características. Eu vou ter sequência de informações neutrais, como, por exemplo, fotossíntese é um processo fisioquímico realizado pelos vegetais clorofilados. Isso daqui é verdade, é neutro. Eu falo, você fala, todo mundo fala. Eu vou ter como objetivo central meramente informar. Aquilo dali é para informar. Ah, eu quero saber o que é clorofila. Eu vou pegar, vou ler. Ah, agora eu sei o que é clorofila. Eu vou ter a predominância de verbos no presente. Por quê? Por que eu vou ter essa estrutura aqui, ó? Fotossíntese é um processo. Porque isso é uma verdade absoluta. Não tem uma contestação. Isso daqui vai ser sempre. A fotossíntese sempre vai ser um processo fisioquímico. Não tem como contestar. E eu vou ter a predominância na terceira pessoa. Porque se o objetivo
é ser neutro, se o objetivo é meramente apresentar, se o objetivo é só informar, não tem por que eu falar em primeira pessoa. Se eu só estou querendo colocar informações neutras, para ser neutro, eu tenho que me distanciar. Por isso que a fala é em terceira pessoa. Agora, olha o exemplo de um texto argumentativo. No meu ponto de vista, aí você vai contestar em casa, eu sei, professor, eu já fiz um curso de redação e lá disse que eu não posso falar em primeira pessoa. E é verdade. E lembra do que eu falei hoje na aula, no iniciozinho? Não confunda os textos, porque cada texto tem um contrato de comunicação. Então, o que acontece lá no texto jornalístico, por exemplo, no artigo de opinião da Mira Leitão, não precisa obrigatoriamente acontecer no teu texto da redação do concurso público. É claro que a estrutura dissertativa argumentativa é similar, mas não precisa ser idêntica. E é por isso que cada tipo de texto tem um contrato de comunicação e é por isso que eu tenho que entender as características, beleza? É por isso que aqui no LAC a gente vai fazer um curso só de redação para que você entenda como é que funciona a redação do concurso público. Então vem aqui comigo, ó. No meu ponto de vista, então já estou mostrando que é uma opinião, hein? A pena de morte é negativa e por isso deve ser legalizada. Então, aqui é a opinião da pessoa, que a pena de morte é negativa. E por isso, quer dizer, eu falei deve ser, né? E por isso não deve ser legalizada. Afinal, que direito temos nós de tirar a vida de alguém? Talvez até a culpa última do seu comportamento seja a própria sociedade, uma vez que cada pessoa é sempre o produto da educação que teve e foi moldada pelo ambiente sociocultural que cresceu. Olha só, hein? Olha só, eu estou lendo e já vejo nestas palavras John Locke. Para quem não conhece, nós temos aí dois grandes pensadores. O Rousseau, que diz que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, e John Locke, que diz que o homem nasce mal e a sociedade é que o regenera. Na verdade, aqui eu tenho Rousseau, dizendo que o homem é moldado pelo ambiente e pela cultura em que cresceu. Então, se aquele ambiente é ruim, ele vai cometer um ato de atrocidade. Há divergências, né? Essa é a verdade. E é por isso que é um texto subjetivo. É um texto que trabalha a opinião de uma pessoa, que não é uma verdade absoluta, como era o caso da fotossíntese no outro exemplo. Aqui eu não vou trabalhar mais processo neutro, eu vou trabalhar processo de subjetividade. Eu vou trabalhar a minha opinião. Quer ver? Olha aqui. Eu vou ter nesse processo agora uma sequência de argumentos para defender um posicionamento. Como assim? Como assim? Eu tenho uma tese, eu tenho uma opinião. E aí, para eu poder sustentar essa opinião, eu tenho que apresentar o quê? Argumentos. E é por isso que eu vou ter sempre a presença de conectivos para trabalhar a relação de causa e consequência. Porque eu posso dizer que esta minha tese, esta minha opinião é uma consequência. E para eu ter esta consequência, eu tenho que ter ali elementos para sustentar essa consequência, que na verdade são o quê? As causas. Estão entendendo o processo agora? Então vamos lá. Marcas de subjetividade sempre vai ser a expressão de opinião. Então, subjetividade é exatamente o contrário de neutralidade. É o contrário de objetividade. Lembra do texto expositivo? Ele é neutro, ele é objetivo. Agora, o texto argumentativo, ele é extremamente subjetivo, porque é a minha opinião. Não significa que é um consenso geral, é a minha opinião e ela pode ser contestada. Quando a pessoa diz aqui, ó, no nosso exemplo, ela já está mostrando, ó, no meu ponto de vista, ou seja, isso não deve ser sempre. Tanto é que é no ponto de vista dela que tem gente que adota a pena de morte, tem gente que não gosta da pena de morte. Nos Estados Unidos, por exemplo, durante muito tempo, quem é que ganhava as eleições? Quem apoiava a pena de morte. Então, eu sou um candidato.
Eu apoio a pena de morte. Eu vou ganhar a eleição. Eu sou um candidato, eu sou sensacional. Eu não tenho nenhum ato de corrupção registrado sobre a minha vida política. Eu adoto criancinhas da África, eu vou fazer tudo de bom e do melhor. Eu sou o melhor político que existe na face da Terra. Mas eu sou contra a pena de morte. Não vai se eleger de jeito nenhum. Durante muito tempo foi assim nos Estados Unidos, ainda acho que é assim. Então, meu companheiro, aqui esta pena de morte, né, este elemento provoca diversas divergências, provoca divergência de opiniões, provoca. É por isso que é um fato polêmico. E se é um fato polêmico, eu tenho que trabalhar através de quê? De subjetividade e não de objetividade, porque isso aqui não é a verdade absoluta. E se eu tenho o ponto de vista, eu tenho que argumentar, eu tenho que apresentar argumentos para isso. Olha só, no meu ponto de vista, a pena de morte é negativa. Então, aqui é a tese. E ela continua. E por isso não deve ser legalizada. Por que ela diz que essa pena de morte é negativa e não deve ser legalizada? Ela tem que apresentar argumentos para isso, não tem? Aí ela apresenta, afinal, que direito temos de tirar a vida de alguém? Já está contestando o fato de matar alguém. Aí ela vai e coloca assim, talvez até a culpa última do seu comportamento, do comportamento dessa pessoa, seja a própria sociedade, ou seja, nós todos, uma vez que cada pessoa é sempre o produto da educação que teve e foi moldada pelo ambiente sociocultural em que cresceu. Exatamente. Então ela apresentou argumentos para sustentar aquela opinião dela. Futuramente, no nosso curso, a gente vai trabalhar a questão de coesão e como os argumentos se trabalham, como eles vão trabalhar essa relação de causa e consequência para a gente poder entender melhor, beleza? Agora vamos lá, Vamos ver uma questãozinha para a gente poder entender isso daqui. Uma questãozinha do CESP, vou botar uma questãozinha do CESP e outra questãozinha estilo bancas que vão cobrar alternativas, como a FCC, como a Sesgran Rio, como a VUNESP, como a Exatos e por aí vai, como a IBFC. Então, meu companheiro, olha aqui essa questãozinha do CESP, que é um pouco diferente das outras estruturas, porque aqui a gente vai trabalhar a questão de certo e errado. Acompanhe aqui comigo a leitura, No Brasil, a coleta de materiais recicláveis, tais como latinhas, garrafas PET, papelão, papel, isopor, nem sempre é vista com respeito devido. Claro que existem exceções, mas muita gente reclama das carroças que atrapalham o trânsito e mesmo quando param para descansar ou recolher material, os catadores são vistos com desconfiança ou desdém. O mais complicado é fazer determinadas pessoas enxergarem nessa atividade um trabalho árduo e extremamente útil. São homens e mulheres anônimos que contribuem para o milagre da transformação do lixo, que entope bueiros. Os especialistas consideram que uma das principais razões da ocorrência de enchentes é exatamente a ausência de vazão dos nossos principais rios, em cujos leitos há enorme quantidade de sedimentos. Aí olha o comando da questão. Esse texto caracteriza-se como predominantemente dissertativo argumentativo. Então, é só pensar. Volta lá no início, para você poder olhar. Quando ele começa esse pedacinho aqui, eu tenho duas estruturas. Não deu para colocar tudo aqui, porque a gente separa em slide. Mas pensa, aqui, eu estou contando uma historinha? Tem narrador? Tem personagens? Está tendo uma sucessão de diálogos? Não, então provavelmente não é um texto narrativo. Eu estou tendo caracterizações, atributos, aquilo dali é bonito, aquilo dali é lindo, aquilo dali é alto, é pequeno, é grande. Não, não tenho. O que eu tive aqui? Uma exposição de ideias.
exposição de ideias. Então, se é uma exposição de ideias, eu tenho um texto dissertativo. Porque o texto dissertativo é exatamente isso. O texto dissertativo, ele vai trabalhar a defesa de uma tese, a defesa de uma opinião. Geralmente, esse texto dissertativo pode ser expositivo ou argumentativo. Como é que ele se apresenta de forma expositiva? Com os fatores neutros. E argumentativo, com fatores subjetivos. Porque se é expositivo, eu só vou informar. Se é argumentativo, eu tento convencer. Então, olha aqui comigo. No Brasil, a coleta de materiais recicláveis, tais como latinhas, garrafas PET, papelão, papel, isopor, nem sempre é vista com respeito devido. Claro que existem exceções, mas muita gente reclama das carroças que atrapalham o trânsito. E mesmo quando param para descansar ou recolher material, os catadores são vistos com desconfiança ou desdém. O mais complicado é fazer determinadas pessoas enxergarem nessa atividade um trabalho árduo e extremamente útil. Olha só como é que essa pessoa está trabalhando. Ela está expondo apenas? Ela está apenas informando? Não, inclusive ela está trabalhando processo de subjetividade. Porque para eu falar que algo é árduo ou então é útil, isso é muito subjetivo. Pode ser útil para ela e pode não ser útil para qualquer outra pessoa, não é verdade? Então aqui, nessa estrutura desse texto, eu estou com certeza dissertando, porque eu estou apresentando opiniões, sucessão de opiniões. Tenho tópicos frasais, beleza. Mas eu tenho, sim, um texto dissertativo argumentativo, porque eu argumentei, porque eu tentei convencer o outro que a minha opinião era mais correta e não meramente informei algum assunto, beleza? Então, essa resposta aqui dessa questão, ela é certa. Pode anotar aí, tranquilo, meu companheiro? Agora, vamos partir para o próximo texto. Olhos de ressaca. Ó, você que está em casa, se eu fosse fazer uma pergunta para o meu aluno na escola, eu iria perguntar o que significa essa expressão, olhos de ressaca. Tenho certeza que muita gente vai falar, ih, é porque está cansado, encheu a cara, está doidona. Meu companheiro, esses olhos de ressaca da Capitu, o que o Machado quis com isso? Quis dizer que são olhos fortes, olhos de ressaca, ressaca como a onda do mar, que fica violento. Então, os olhos de ressaca da Capitu são olhos fortes, porque as personagens femininas do Machado de Assis são sempre as personagens fortes. Pode reparar, o homem é sempre um bobão na história dele, e as mulheres são aquelas que dominam tudo, a rédea, as fortes, beleza? Então, vem aqui comigo, ó. Tinha me lembrado da definição que José Dias dera para eles, olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia, e queria ver se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar, só me perguntava o que era, se nunca os vira. Eu nada achei de extraordinário, a cor e a doçura eram minhas conhecidas, a demora da contemplação, creio, que lhes deu outra ideia do meu intento. Imaginou que era um pretexto para mirá-los mais de perto, com os meus olhos longos, constantes, enfiados neles. E a isto atribuo que entrassem a ficar crescidos e sombrios, com tal expressão que... E aí continua. Deixa eu só mostrar isso aqui, ó. Tá vendo isso daqui? Essas reticências aqui? Muitas das vezes é para indicar um valor de pensamento que vai ser sublimado, ou então para mostrar que tem mais alguma coisa ali naquele texto. E tem mais. Aí eu continuo, ó. Retórica dos namorados. Dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer sem quebra da dignidade do estilo o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá
a ideia daquela feição nova. Trazia não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, os braços, aos cabelos, espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava as pupilas. A onda que saía vinha crescendo, cava escura, ameaçando envolver-me, puxar-me, tragar-me. Oh, olhar forte, meu Deus do céu. Aí vem aqui a primeira questão desse texto. No texto, o ponto de vista do narrador classifica-se como... Aí eu tenho aqui, primeira pessoa, terceira pessoa, e eu tenho... narrador personagem, narrador onisciente, narrador neutro, narrador personagem. E aí, o que é? Se você reparar, ele começa dizendo assim, ó, tinha-me, olha lá no início, ó, tinha-me lembrado da definição que José Dias dera para eles. Aí ele diz, olhos de cigana, oblíquo dissimulada. E ele continua, eu não sabia. Então, olha só, eu disse a vocês que quanto maior o meu conhecimento de mundo, maior é a minha capacidade interpretativa. Esse tipo de questão, o cara que leu o Dom Casmurro, ele já poderia dizer, esse narrador é um narrador personagem, porque foi o próprio Dom Casmurro, o próprio Bento Santiago que narrou a história. Mas você que não leu o livro, consegue responder, porque aqui eu tenho tudo em primeira pessoa. Então, se está tudo em primeira pessoa, o narrador é personagem. Então, a minha resposta, ó, foco narrativo em primeira pessoa, e eu tenho um narrador personagem. Olha a segunda aí, segunda questão. No segundo parágrafo, predomina o modo de organização textual. E aí se liga só, ele não disse em relação ao texto todo. Se ele falasse em relação ao texto todo, com certeza a predominância seria narrativa, porque é um romance da nossa literatura brasileira, é o Dom Casmurro, então o foco é narrativo. Mas ele direcionou para o segundo parágrafo. E no segundo parágrafo, olha o que aparece aí. Ele está descrevendo esse olhar da Capitu. Então, como ele está descrevendo a Capitu, com certeza a resposta é a letra B. Quem predomina ali no segundo parágrafo é o processo descritivo. Tranquilo? Porque está trabalhando adjetivações, caracterizações. Meu companheiro, esse foi o primeiro momento do nosso curso de interpretação. No continuar, nós vamos trabalhar coesão, coerência, vou interpretar alguns textos aqui para vocês. Hoje foi só um primeiro momento, para que você comece a entender, comece a respirar o processo da interpretação. E para mensagem final, acompanha aí comigo, a gente vai fazer até uma interpretação aí de um texto do Bob Marley. A cada dia que vivo, mais me convenço que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca, e que, esquivando-nos do sofrimento, perdemos também a felicidade. Bob Marley, olha que lindo. Para você então, que é meu concurseiro querido, se liga só, eu deixo de viver quando eu deixo de amar, quando eu deixo de empregar forças, quando eu me preocupo em não ter sofrimento, eu deixo de ser feliz. Então, meu companheiro, ame, lute e arrisque. Ah, professor, eu estou desesperado porque eu não tenho tempo para poder fazer tal prova, não tenho tempo para estudar. Tempo você tem, é só saber se organizar. Ah, professor, está todo mundo falando que eu sou maluco de largar o trabalho, de largar minha hora extra para poder estudar. Pô, meu companheiro, se você não arriscar,
você não vai conseguir aquilo que você quer. E geralmente quem coloca isso na tua mente, quem incute isso, desiste, meu parceiro, você tá maluco, você tá arriscando, tá trocando o certo pelo duvidoso. Quem sempre fala isso para você é aquele que não conseguiu nada. Porque se você falar para alguém que conseguiu batalhando, com certeza ele vai te incentivar. Então experimenta fazer isso, né? Conversar, trocar uma ideia com quem passou no concurso, com quem passou num concurso bacana, com quem já está ganhando uma prata maneira, com um juiz federal. Experimenta trocar uma ideia com ele. Vale a pena eu arriscar? Vale a pena eu estudar? Vale a pena eu investir em mim, no meu filho? Vale a pena? Sempre vai ter uma resposta positiva. Agora, se for aquele camarada que não gosta de estudar, que não arrisca nada, ele vai sempre te jogar para baixo. E outra coisa, quando você está buscando um tão almejado concurso público, é bom até você ficar de bico calado. Quanto menos pessoas souberem daquilo que você está almejando, mais bem sucedido você vai ser nessa empreitada, tranquilo? Então, meu companheiro, faça tudo, tenha fé em Deus, que tudo vai dar certo, e eu estou aqui para tentar te auxiliar. Passa para mim aí um feedback da aula, porque nem sempre é da forma que vai te atingir. Eu espero atingir a maioria, mas nem sempre, né? Nem Deus agradou a todos. Então passa sempre um retorno, manda uma mensagem para mim no Facebook, é só me adicionar, eu sou o primeiro que aparece, Sidney Martins. Apareceu lá um camaradinha com a fotinha meio bonitinha ou estranhazinha, pode ter certeza, sou eu. Meu companheiro, é isso. Espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Tranquilo? Fica com Deus. Clique like.